Olá, hoje a do Vale Saúde está com a Fernanda Toneto, farmacêutica, voluntária nossa da Bova também. Estamos aqui na farmácia Vitalis, onde vamos tratar de uns assuntos bem interessantes. Fernanda, obrigada por ter aceito o nosso convite e fique à vontade. Obrigada, Beth, pelo convite. É um prazer poder participar e eu estou animada com a nova farmácia e eu quero apresentar o que a gente tem de novo aqui para vocês. Então, Fernanda, vamos começar falando de uma área da farmácia que está muito em alta hoje em dia e é uma novidade para a população, eu acredito, né? É a questão do tratamento funcional. Explica pra gente como funciona esse método tradicional, funcional, que você está fazendo nesse momento. No que consiste isso? Então, Beth, como eu conheci esse método? Né? Eu sou farmacêutica há mais de 25 anos, tinha o convívio com exames, mas não tinha a perfeita leitura de exames bioquímicos. Então, onde eu fui procurar saber mais sobre isso e foi onde eu encontrei esse método e onde eu estou aplicando em pacientes e com resultados muito bons. É uma especialização? É uma especialização, uma dentro da farmácia, pós-graduação. Uma pós-graduação dentro da farmácia. Tem em para outros profissionais da saúde, inclusive esse método. Ele consiste em consulta, conversa, apresentação de sintomas dos pacientes e aí onde eu identifico os exames pertinentes àqueles sintomas, então eu faço solicitação, o exame onde eu faço toda a leitura desse exame diante de valores que são ideais. Você faz uma anamnese, que seria uma conversa com a pessoa, e aí você solicita os exames. Isso, os exames são solicitados, eles são feitos em laboratórios tradicionais do município, exames normais. São exames que incluem hemograma, exames normais, colesterol, zinco, alguns minerais eu começo para analisar, né? Sim. E é feito o exame e aí a pessoa retorna, a gente faz uma junção de tudo daí. Entendi. E aí, como é que você trabalha esse resultado? Como é que é feito essa análise dos exames laboratoriais? Para que você depois consiga ver o que é que esse paciente, o que é que essa pessoa está precisando. Você faz, porque a gente sabe que os exames laboratoriais, eles têm uma variação às vezes grande, está dentro da normalidade, né? Então, por exemplo, a glicemia é de 80 a 120, 70 a 120, eles têm uma margem grande que é considerado normalidade, né? Na glicemia, no hemograma. Você trabalha com essa margem ou é feito um outro tipo de análise? Esse método eu avalio os exames de acordo com os níveis ideais, que é o que mais a gente aprende com essa pós-graduação que foi feita. Porque os níveis de referência, valores de referência que vêm do laboratório, não quer dizer que são valores saudáveis. Então, dentro dessa conversa que a gente tem com o paciente, a gente identifica toda a base de saúde, que é onde a gente identifica sono, qualidade de alimentação, qualidade da atividade física. São vários pilares para se ter uma saúde ideal. E aí eu identifico nos exames níveis de deficiência de minerais, vitaminas ou até excesso. Isso é associado aos sintomas que a pessoa apresenta para você. Por exemplo, a questão de sono, se é uma depressão, se é uma pessoa que está sempre cansada. E aí você vai associando a falta de minerais. Isso, logo na primeira conversa a gente já identifica, quando a gente recebe o resultado dos exames, já identifica esse cansaço que você
me comentou quando a gente conversou a primeira vez, está associado a essa deficiência dessa vitamina. E aí é onde a gente faz todos os ajustes para que a pessoa tenha novamente a sua saúde. Entendi. Esses ajustes que você faz, ele é à base de alimentos, suplementos, você trabalha também assim de encaminhar para algum profissional da área médica ou da área de fisioterapia ou da área de educador físico. É um tratamento também multidisciplinar em alguns momentos. Como é que é feito esse trabalho? Isso, como a gente tem os pilares, a gente precisa ser ajustados. Então, normalmente às vezes a pessoa toma já um antidepressivo, ela não vai parar com o que ela já toma e começar um método novo. A gente tem que trabalhar junto. Então, o médico vai continuar prescrevendo o que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa tem dificuldade de melhorar na sua alimentação, então o nutricionista pode ser indicado para que ele se adapte melhor a essa nova alimentação. Então as estratégias são passadas, mas às vezes precisa de um outro profissional, né, de um psicólogo, que às vezes a pessoa tem muita ansiedade. Então a gente tem que trabalhar sempre uma equipe junto, multiprofissional. Sempre junto. Fernanda, e como funciona, por exemplo, você fez o diagnóstico, você dá algumas orientações também, né? Por exemplo, nos alimentos, a questão dos suplementos. Como é que você faz essa orientação? São estratégias que são indicadas durante o tratamento. Então, tem estratégias alimentares, onde a gente pode identificar alguns alimentos que fazem mal ou não. As estratégias de metais tóxicos que a pessoa possa ter em casa, às vezes é uma novidade, sempre uma novidade para a pessoa. Nossa, mas eu não sabia que eu tinha aquela questão que tóxico. A gente ouve sempre de copo plástico com bebida quente. Não sei se isso também é uma coisa que você aborda, que é uma coisa que a gente sabe que tem determinados plásticos, né? Que eles não podem ser usados com bebidas quentes. Isso, eu passo a orientação sobre os metais tóxicos, porque é coisa muito presente no nosso dia a dia. Plástico em micro-ondas, plástico quente, plástico com bebidas quentes. São liberados ali muitos compostos químicos que vão intoxicando o nosso corpo. Entendi. Né? Então eu passo a orientação para que seja isso diminuído no dia a dia, para que a pessoa possa ter sua saúde de volta. Entendi. E vamos supor, a pessoa passa, você faz a anamnese, pede os exames, ela retorna, tal, você vê o que falta e aí depois ela tem um retorno. Quanto tempo você pede para estar fazendo esse retorno para você ver a melhora ou se você vai ter que mudar a estratégia do tratamento? Como é que é feito essa questão? Normalmente a suplementação é montada para 30 dias para que a gente tenha essa ideia de que se essa intervenção foi benéfica para o paciente ou não, se ele se adaptou ao medicamento, horário de ser tomado, não consegui tomar à noite, prefiro tomar de manhã. Isso tudo é feito, esse ajuste, nesses 30 dias primeiros. Aí os exames, quando dão exames muito alterados, a gente repete às vezes em 1 mês ou em 60 dias. Entendi. E qual que é o benefício desse método? O que ele traz de benefício para as pessoas que fazem esse tratamento funcional? O benefício a pessoa já começa a perceber na primeira semana de tratamento, quando ela consegue associar as estratégias que são passadas, ela tem um retorno da sua saúde muito rápido. E aí a gente mostra que uma ida à feira, uma caminhada no bairro, um passeio com a família faz parte do tratamento, né? Vai melhorar o sono, vai melhorar a parte cardiovascular. Então, tudo isso é apresentado e a pessoa tem um retorno. Em 30 dias ela já quer continuar e a gente
sempre tem a volta, e a diminuição dos sintomas são claros. É significativo isso com esse tratamento funcional. A gente diminui em 60% a 80% os sintomas da primeira conversa que a gente tem. Né? A gente faz uma pontuação, é um questionário de rastreamento metabólico que eu faço, então é onde a gente tem uma pontuação dos sintomas. E aí, numa próxima conversa, quando a gente se encontra novamente, esses sintomas já diminuíram nessa proporção. Entendi. E nessa anamnese, quais são os pontos que você aponta? Por exemplo, a questão de fazer um exercício físico, o que mais que você pontua como prioridade para que aconteça essa melhora junto com o tratamento funcional? A gente passa o tratamento, as estratégias, e usando esse pilar de saúde que a gente identifica, como está o sono, como está a atividade física, como está a saúde intestinal, que é completamente relacionada à depressão, a qualquer outros sintomas, né? Então, se a saúde intestinal tiver alterada, a gente vai ter outros sintomas. E alergias alimentares. E a parte de estresse, resiliência, isso tudo, espiritualidade, tudo entra dentro desse primeiro patamar que a gente tem que ajustar essas bases, né? Entendi. E isso com suplemento, alimentação e mudança de hábito? Isso, a alimentação é o primordial, que se a pessoa, lógico, tiver um colesterol super alterado, um triglicerídeo super alterado, é só na alimentação que ela vai conseguir. Então a gente tudo é uma troca, né? A gente tem a suplementação que a gente ajuda o corpo a se desinflamar, ajuda o colesterol a tentar controlar, é tudo usando fitoterapia. Às vezes é usado homeopatia, que eu sou farmacêutica homeopata também. Né? Então algumas homeopatias eu posso prescrever. Então a gente usa homeopatia, usa fitoterapia e a alimentação. E a pessoa, se tiver dificuldade com a alimentação, ela procura um profissional, uma nutricionista. Você sugere alguns alimentos que são bons e que ela necessita. Mas quem faz o cardápio, no caso, seria a nutricionista. Sim, um cardápio específico, seria a nutricionista. A estratégia que eu passo é assim, o ideal é comer um primeiro prato de salada. Então eu não vou falar se põe 2 folhas de alface, 2 folhas de rúcula. O primeiro prato de salada, aquele verde, aquelas folhas cruas. O segundo prato são legumes, são carnes cozidas, alguma proteína, né, junto ali. Então esse tipo de estratégia que eu passo. E quanto à menopausa? Fala pra gente um pouquinho como é que você trabalha essa questão da menopausa, porque a gente sabe que não são todos os pacientes, como a gente encontra lá na Bova, que podem fazer reposição hormonal, né? Por conta de um câncer de mama ou um outro tipo de câncer. Como é que você trabalha nesses casos, com pessoas que não podem fazer reposição por conta de uma doença de base? Sim. Como esse método é verificado as causas de que tudo acontece, né? Então eu tenho como identificar algumas doenças com uma previsão de até 10 anos de que ela vai acontecer. Se a pessoa não tomar uma atitude, uma mudança de hábito, ela tem já nos exames apresentados ali que ela pode ter uma diabetes, que ela pode ter ela tem um risco cardiovascular. Isso tudo é apresentado. A menopausa, ela vem de é hormonal, é normal da mulher acontecer esse desnível, essa queda, né, de hormônio. Então, tratamento funcional entra como um auxiliar para que ela passe, uma mulher mais jovem passe pela menopausa sem ter muitos sintomas, porque ela já vai estar tratando aquilo com antecedência, ela já vai... Agora, quando a mulher já está na menopausa, ela teve essa queda, às vezes ela vai ter esses sintomas. Então, isso ajuda a melhorar. A própria alimentação ou a suplementação que possa ser indicada pode melhorar muito os sintomas. Então tá bom. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo e voltaremos já já.